Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui com uma visitinha especial que quer aparecer no vídeo, a minha Livinha. Dá um oi pro pessoal. Fala, oi. Fala. Você não é tão envergonhado assim. Papai vai fazer a leitura hoje de Ezequiel 19, 20 e 21, seguindo aqui a nossa planilha, tá bom? Vamos esticar aqui o texto. Quanto a você, faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga: que bela leoa entre os leões era a sua mãe, deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos que, ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele e apanharam na cova que fizeram, ou apanharam, perdão, quando as nações ouviram falar dele, o apanharam na cova que fizeram, e ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua esperança, a leoa pegou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa, chegou a devorar gente. Destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvirem o seu rugido, então se ajuntaram contra ele. Os povos das províncias vizinhas estenderam sobre ele a rede. Ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos meteram-no dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Bom, o que nós temos aqui é uma parábola, uma historinha criada para representar ou apresentar uma mensagem. Então aqui fala da leoa, né, que tem o leãozinho. Ela criou os filhotinhos, se tornaram leõezinhos, e acabaram, né, se tornando devoradores, né, bons caçadores. E aí, esse primeiro leãozinho é levado para o Egito. E aí ela, frustrada, perdida, sem esperança, ela pega outro filhotinho, faz dele um leãozinho, esse leãozinho se torna caçador, assim por diante. Novamente o prendem, né? Prendem esse segundo leãozinho e o levam para a Babilônia desta vez. Seguindo aqui, sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cetros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens, e na sua altura era visível com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos. Seus galhos foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Nessa segunda parábola, fala de uma videira. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas, que veio a florescer, frutificou, né? Os galhos se tornaram fortes, sua estatura se elevou muito até as nuvens, mas ela foi arrancada com furor.
e jogada no chão. E agora então, seus galhos, enfim, ela está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O ramo principal saiu do fogo. Então, aqui são duas parábolas que terminam num tema meio de frustração, de desesperança, né? A leoa, que perdeu seus dois leõezinhos, e a videira, que é destruída. Agora aqui, capítulo 20. Uma possível interpretação lá do capítulo 19 dessas duas parábolas, a primeira talvez tenha a ver com... as duas têm a ver com Jerusalém, né? A primeira talvez representando a frustração de Deus, né, em relação ao seu povo. A segunda representando talvez também a mesma coisa, até porque fala aqui da mãe, né? Sua mãe era como videira dentro da vinha, etc. Que ficou um pouco confuso aqui para mim nessa leitura, mas enfim, a mesma coisa acontece, né? Existe um progresso, um grande progresso, mas depois é arruinado esse progresso. Assim foi com os dois leõezinhos na primeira parábola e assim é aqui, provavelmente uma referência clara a Israel. No capítulo 20. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus. No dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei à descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei: Eu sou o Senhor, seu Deus. Naquele dia, jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse: Cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam aos seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumpria, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir, mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que emana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados.
pois o seu coração se voltava para os seus ídolos. Mas os meus olhos tiveram piedade deles, e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos seus filhos no deserto: não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, mas guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Mais uma vez, no deserto, jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se voltaram para os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fale à casa de Israel, ó filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto os pais de vocês blasfemaram contra mim, na infidelidade que cometeram contra mim, quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes, onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse aonde vocês vão? Por isso o seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Será que vocês não estão se contaminando a exemplo dos pais de vocês e se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente jamais acontecerá. Ou seja, isso de dizer seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Um episódio assim, acho que já apareceu anteriormente, quando algumas pessoas vêm para consultar o profeta, né? Eles vão para ouvir o que Deus tem a dizer, mas Deus responde dizendo que não, vocês não vão me consultar, porque vocês vivem dessa e dessa forma, né? Eles queriam ouvir a voz de Deus, mas não abandonavam seus pecados e viviam da forma como queriam. Muitas vezes é assim que as pessoas se relacionam com Deus, né? No domingo querem ir à igreja, querem ouvir a voz de Deus, mas durante todos os dias essas pessoas fazem o que querem e fazem coisas que desagradam a Deus. Isso é incoerência. Deus se põe contra essa atitude. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com o braço estendido e derramado furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras, por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês face a face.
Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir, mas não profanem mais o meu santo nome, com as suas dádivas e com os ídolos de vocês. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará, toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês, como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados. E serei santificado diante das nações por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos, por todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu agir com vocês por amor do meu nome, não segundo os seus maus caminhos, mas segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo do sul e diga à floresta do sul: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes como as secas. A chama desse fogo não se apagará, e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão, e todos verão que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. Ezequiel era acusado de só contar parábolas. Interessante, né, que aqui, lógico, é um profeta falando em nome de Deus e tudo mais, né? Mas todas as pessoas que têm alguma posição de influência, seja um professor, um chefe, um pastor, enfim, até mesmo os pais, é comum que as pessoas que estão ali sob essa influência acabem percebendo aquilo que os cacoetes, né, as coisas que se repetem, acabam criando realmente uma aversão às vezes a você, né, a pessoa, por causa de alguma coisa que faça, algum estilo de ser, de viver, de falar, tudo é cansativo, né? E essas pessoas, né, quando a gente está sob a influência de alguém, a gente se cansa, né? Ou a gente critica o modo da outra pessoa ser, agir, falar, enfim, a gente não tem noção de como é difícil estar nessa posição e de como é difícil ser diferente do que a gente é, né? Nós somos o fruto de uma série de anos de vida, de experiências. Nós temos traços peculiares de personalidade, temos certas habilidades, temos também, né, uma série de, de, de áreas para as quais nós não somos tão capacitados assim, né? Então, essa crítica
Ezequiel está demonstrando aqui que ele ouvia é dolorosa, né? Para quem está nessa posição de ter que falar, de ter que ensinar, de ter que fazer uma tarefa e receber críticas, né? A respeito disso. Claro que todos têm o que melhorar, né? O profeta não, o profeta estava fazendo exatamente o que Deus queria e mandava ele fazer, era um profeta inspirado por Deus. Mas estou aqui fazendo uma breve reflexão sobre o dia a dia mesmo de alguém que está numa posição como essa, de ensinar, de falar, e acaba sendo criticado, né, por essas questões. Bom, vamos ao capítulo 21, o último capítulo da nossa leitura de hoje. A espada de Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Jerusalém, fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que estou contra você. Vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não porei de volta. Você, filho do homem, comece a gemer. Na presença deles, fique gemendo de coração quebrantado e com amargura. Olha aí, mais uma parábola. Ele tem que gemer, gemer, gemer. Com coração quebrantado. Ele tem que fazer essa cena. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda: por causa das notícias que estão chegando. Todo o coração se derreterá, todas as mãos desfalecerão, todo o espírito ficará angustiado, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. A espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida, para ser manejada, está afiada e polida, para ser posta na mão do matador. Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada, portanto, bata no peito em sinal de tristeza, pois haverá uma prova. E o que acontecerá se o próprio cetro, que desprezou a todos, não vier a subsistir? Diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize e bata com as mãos uma na outra. Que a espada golpeie 2 vezes, sim, até 3 vezes. É a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que o coração se derreta e se multipliquem os que tropeçam. Junto a todas as portas faço reluzir a espada. Ah, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vire-se com toda a força para a direita, vire-se para a esquerda, para onde quer que a sua lâmina se dirigir. Também eu baterei as minhas mãos uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, falei. Aqui é a espada de Deus contra o seu próprio povo. A espada do rei da Babilônia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, trace 2 caminhos por onde a espada do rei da Babilônia poderá vir. Ambos devem sair da mesma terra. Faça um marco indicador e coloque-o na bifurcação do caminho para a cidade. Indique o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon e a Jerusalém, a fortificada em Judá, porque o rei da Babilônia irá parar na bifurcação, na entrada dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Sacudirá as flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado de um animal. Na mão direita estará
a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os aríetes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os aríetes contra os portões, para levantar rampas e torres de ataque. Aos moradores da cidade isso parecerá uma adivinhação falsa, pois eles têm em seu favor juramentos solenes. Mas Deus se levantará da iniquidade deles para que sejam presos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que vocês me fazem lembrar da sua iniquidade, na medida em que as suas transgressões são descobertas e em todas as suas ações aparecem os seus pecados, sim, visto que vocês foram lembrados, serão presos por causa disso. Quanto a você, profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final, assim diz o Senhor Deus: tire o turbante e remova a coroa. O que é, já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ruína, ruína! As ruínas a reduzirei, a ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem caberá o julgamento. A ele eu a entregarei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus, a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. A espada está desembainhada, polida para matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. Apesar das visões falsas e das adivinhações mentirosas, a espada será posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final. Põe a espada de volta na sua bainha, no lugar em que você foi formado, na terra do seu nascimento, eu o julgarei. Derramarei sobre você a minha indignação, assoprarei contra você o furor, o fogo do meu furor, e o entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Você servirá de pasto ao fogo, o seu sangue será derramado no meio da terra, e você não será mais lembrado, porque eu, o Senhor, falei. Muito bem, irmãos, palavras aí de juízo, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, o juízo que o Senhor infringiu contra o seu próprio povo é de nos deixar reflexivos. Foi muito grave o que aconteceu. O Senhor fez descer sobre eles a espada da tua ira, da tua indignação. É verdade que o Senhor tinha um propósito para muito além daqueles dias de restauração do seu povo, salvação por meio do seu Filho. Mas aquele juízo certamente representa um juízo ainda vindouro sobre todos aqueles que não se refugiam em Ti, que andam cambaleando, que andam buscando outros, em outros lugares, em outras coisas, maneiras, ó Deus, de se satisfazerem e acabam não seguindo a Tua palavra, não buscando cumprir os Teus mandamentos por meio dos quais nós vivemos. Então, ó Deus, meu pedido é de perdão em relação a mim, aos meus pecados, mas também de misericórdia sobre a vida de cada um dos que tem acompanhado essas leituras. Já lemos muitos textos de juízo e hoje foi mais um deles. De como o Senhor se frustra, se entristece, como por conta dos pecados o Senhor pesa a sua mão. Ó Deus, estende a tua misericórdia sobre a nossa vida, nos faz amar ao Senhor, a sua palavra, andar nos teus caminhos, nos ajuda a nos assemelhar a Jesus Cristo, nas suas obras, nas suas afeições, na sua disposição em te servir, em te obedecer. Ajuda-nos em todas essas coisas. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.